Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo o sempre, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Aquele que nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue nos comprou e nos redimiu dos nossos pecados uma vez por todas e para sempre. Nesta palavra nós temos crido que salvo uma vez, salvo para sempre. Mais uma vez estou aqui para tratarmos um pouco mais sobre a segunda vinda de Cristo, segundo as Escrituras, e não segundo o sistema contaminado nos dias de hoje, teologicamente reduzido à sabedoria deste século, que está enraizada com raízes do engano. Não são palavras minhas, são palavras do próprio Cristo, quando ele, Mateus, começa a falar a respeito do sermão escatológico. Ele chega a dizer aos discípulos, uma das primeiras palavras, quando os discípulos perguntam que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século, ele responde: vede que ninguém vos engane. Então, neste tempo, diga a palavra, de muitos acontecimentos, né, que se deu o aumento dos acontecimentos após a morte dos apóstolos, onde a apostasia começa a campear, a ter acesso adentro da igreja. A igreja, não digo templos, paredes, mas a igreja no modo geral. A igreja significa eclésia, os chamados para fora do mundo. A estes, a palavra diz que haveria um tempo de engano, um tempo onde muitos viriam no nome de Jesus, outros se fariam cristos e operaria até mesmo sinais, prodígios, milagres, que possível para enganar os eleitos, diz a palavra do Pai. Bom, desde já eu quero agradecer a Deus pelo seu acesso, que Deus continue através da minha vida falando e revelando a sua vontade e iluminando os olhos daqueles que têm acesso, tá? Não se esqueça de dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe para que nós juntos, como remanescente desta reforma protestante, juntos possamos pregar a palavra e a palavra da graça de Deus, a única doutrina. A palavra diz que só existe um evangelho. Efésios fala sobre isso, né? E também Gálatas fala sobre isso, principalmente Gálatas no capítulo 1, versículo 6 em diante, quando Paulo diz que não há outro evangelho, senão que alguns queiram perverter o evangelho de Cristo, e se nós, o mesmo anjo vindo do céu, pregar outro evangelho que vá além, seja anátema, diz a palavra. Por quê? Já existem muitos teólogos, e não é para a gente se assustar, nem mesmo estranhar, porque o próprio Cristo falou a respeito deles que eles viriam. Teólogos atrevidos que estão dizendo já em redes sociais que os apóstolos não conheceram a escatologia da forma que eles estão pregando. Meu Deus! Então haveria aí um acréscimo ao evangelho, ou uma retirada de algo do evangelho, ou seja, humanamente falando, porque o próprio apóstolo São Paulo diz em sua epístola, como eu falei aqui em Gálatas, que ninguém pode pregar outro evangelho, não pode, porque é anátema. Ele assegura que para a gente tomar cuidado até mesmo com o anjo vindo do céu, né? Ou alguém que vá pregar algo que vá além. E onde está nas escrituras que os nossos guias, como diz Hebreus, né? Os nossos guias verdadeiros não são os pastores de hoje. Os nossos guias verdadeiros do evangelho são os apóstolos do Senhor Jesus. Eu não acredito nisso. Tem que acreditar, irmão, senão corremos sérios riscos de estarmos seguindo homens que está levando ao engano e ao erro, diga a palavra. Assim está escrito em Hebreus capítulo 13,
13, versículos 3 em diante, diz assim a palavra do Pai. Eu falo para que nós não sejamos enganados. Paulo, antes de partir de Mileto, ele recomendou ao Senhor e a força do seu poder e a palavra da sua graça que tinha poder para edificar. E ele diz que depois da partida dele, entre a igreja penetrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho, e que dentre eles mesmos, ou seja, dentre o rebanho, se levantaria homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás dele. Então, nós devemos estar atentos e cuidadosos com a doutrina. A palavra de Deus diz que nós temos guias, e esses guias não podem ser substituídos por ninguém. E nós devemos sim julgar todos que preguem, todos que falem, conferindo coisas espirituais com espirituais, porque não é, vamos dizer assim, não é admissível que alguém no século hoje se levante com uma falácia dizendo que o apóstolo não conhecia o que eles hoje estão pregando. Bom, é verdade, em certo ponto eu acredito que o apóstolo nunca pregou esse evangelho estranho, né? Essas doutrinas estranhas que está aí no meio do povo de Deus. Mas devemos tomar cuidado porque alguns indivíduos usam versículos bíblicos para tentar nos manter cativos e temente a eles, quando deveremos estarmos cativos a Cristo e aos seus apóstolos e profetas. É a recomendação de Cristo. Isto está escrito também em Efésios capítulo 2, 20. Vamos ler aqui então em Hebreus, para que eu e você não siga qualquer guia, né? Nosso guia já está estabelecido, nosso guia é o Senhor, através do ensino dado a seus apóstolos. E qualquer que está fora desse ensino, tentando acrescentar ou tirar alguma coisa, nós não devemos obedecer. Não devemos obedecer, assim diz a palavra. Vamos ver, diz aqui a palavra em Hebreus 13, capítulo 13, versículos 7 em diante. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis de envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ok? Aqui a palavra diz: lembrai-vos dos vossos guias. Quem são os guias da igreja? São os apóstolos. Lembrai-vos da palavra que ele pregou. A palavra 20 também no BDG que afirma que o cuidado, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isto, quando nós temos fixado Cristo ontem, hoje e para sempre, também isso é como escudo contra doutrinas várias e estranhas, como diz no versículo 9, não vos deixeis de envolver por doutrinas várias e estranhas. Então nós vemos aqui que diz: imitai a fé destes dias. Quem foi que usou o termo, né? Quem mais usou o termo de ser de meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo, o apóstolo São Paulo usa esse termo. Também Pedro chega a usar esses termos também quando compreende que Paulo e eles faziam parte do mesmo apostolado, diz a palavra. Então, não é verdade que assuntos que o apóstolo não sabia e que eu e você hoje é privilegiado porque nós estamos conhecendo coisas que eles não conheceram. Não, senhor. Nós estamos vendo sinais e prodígios de mentira no meio da apostasia que eles anunciaram. E também estamos vendo sinais de prodígio poderosos do Espírito Santo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não venham de forma nenhuma tentar, né, como a expressão de Atos, a querer arrastar discípulos atrás de vocês.
Porque a palavra de Deus diz aqui bem claro que os guias da igreja não são os pastores de hoje. Pelo contrário, os pastores de hoje têm que estar submetidos humildemente aos apóstolos e profetas do Senhor, porque a eles sim foi dado todo o conhecimento completo, tudo que se precisa saber do passado, do presente e do futuro. Foi dado a eles. A eles foi dado por intermédio do destino. É tanto que a palavra, a sã doutrina, ela percorre todo o Novo Testamento, desde Cristo, Apocalipse, a sã doutrina, a doutrina cristã, ela está perfeita e não há necessidade de que alguém acrescente alguma coisa ou tire alguma coisa do livro de Apocalipse. Se você quer acrescentar, você terá flagelos, diz a palavra no livro de Apocalipse. Se você acrescentar, você terá os flagelos na sua vida. E se você tirar, cristão, você perderá galardão aqui nesta terra, diz a palavra, que é tirada parte da árvore da vida, que é Cristo, que perde galardão quando você tira alguma coisa dos ensinamentos da sã doutrina. É assim que o Evangelho assegura e nos faz com que a gente estejamos firmes, estejamos atentos, julgando todos e tudo pela palavra, conferindo coisas espirituais com espirituais, procurando compreender de forma espiritual, não com lógica, não com estudos complicados que aí, né, ou a tal teologia que tem mais levado as pessoas a perder tempo, tá? E nada a conhecer, não reter e não escapar das situações que somente a simplicidade do Evangelho de Cristo é capaz de nos guardar da palavra. A fé é comum, a fé é dos eleitos, a fé é santíssima, a fé foi entregue uma vez por todas aos santos. Então, não devemos sair aí dando ouvido a qualquer pregador de escatologia. Dê o nome que quiser. Sabe onde estão as falhas? Quando eles menosprezam ou diminuem a autoridade dos apóstolos e das escrituras, tentando explicar, como diz a palavra, o que nem eles mesmos entendem, porque a palavra nos dá também o entendimento que eles estão no engano. Estão no engano. Todos que vão contra os ensinos dos apóstolos, tenta melhorar o que o apóstolo pregou, estes estão na maldição que o apóstolo São Paulo falou. Nenhum anjo, nem mesmo nós, que for além, é anátema. João disse que alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina. Que doutrina? A doutrina dos apóstolos. Não receba, não lhe dê boas-vindas, não faça-se cúmplices de obras más. A doutrina está perfeita, teólogos, pregadores. O nome que vocês quiserem dar, qualquer influência, nome fluente, desde a reforma, do tempo que vocês quiserem, não pode de modo nenhum diminuir o apóstolo, nem retirar nada da sã doutrina. A doutrina está completa, a obra completa, diz a palavra. Quando Jesus ainda estava, ele disse: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando ele passou a dizer isso? Através dos apóstolos. Que aí, com o Espírito, a igreja não só suporta, como entende. Ok? Então, devemos tomar cuidado, porque está aí uma onda de teólogos, né? Por causa dos acontecimentos, né? Que está acontecendo, os sinais. Mas não é só os sinais. A palavra de Deus diz que esta era a época que eles viriam, né? Eles iriam realmente enganar, se possível, os eleitos. Então, nós devemos estar firmes em Efésios capítulo 2. Nós vimos aqui que os nossos guias é os apóstolos. Não devemos aceitar que ninguém venha e fale, né, contra os apóstolos, que isso aí é uma afronta. Alguém, eles são, como Judas chamou, indivíduos e atrevidos, né, difamadores de autoridades superiores.
que é a maior autoridade superior na terra, é a igreja e aqueles que lançaram por Deus o fundamento dela. Então, temos que tomar cuidado, porque muitos estão aí. Eu sei que realmente há um ensoberbecer, vamos dizer assim. Imagine um teólogo no dia de hoje chegar e dizer que o apóstolo, porque entre eles está Paulo, que não conhecia o tema, como eles conhecem hoje, da escatologia, do arrebatamento. Como? Vocês têm 3 linhas que a Bíblia não fala. Fala milenista, pré-milenista e pós-milenista. A Bíblia não fala deste. A Bíblia fala de um milênio que começou com Cristo até a segunda vinda. E este milênio não pode ser contado de 1 até 1000, porque vocês descobririam o dia e a hora que o Senhor voltaria. E a palavra diz que nem os anjos, nem o filho sabe, porque ele quer vir como ladrão, diz a palavra, e por isso a palavra 1000 anos significa um tempo longo, porque para Deus 1000 anos é um dia, e um dia é 1000 anos. Basta para nós de igreja viver nos conselhos do apóstolo, principalmente de Paulo, que esteja dormindo, esteja acordado, este dia não me pegará de surpresa, diz a palavra. Termos do arrebatamento dentro da escatologia de Cristo mostra que ele virá ou de dia, ou ao meio-dia, ou à noite. Ninguém sabe, mas ele virá. E aos que estão dele, não se preocupe, porque ele vai tomar. Paulo ensinou e mandou a igreja e os que conhecem pregar desta forma. Não pregar da forma que vocês estão pregando, dizendo que a escatologia do arrebatamento, vai haver um arrebatamento secreto. Já estão falando até em arrebatamento secreto, diz a palavra. Arrebatar é arrebatar. Pai, arrebatar quer dizer tomar de forma violenta, tomar de forma repentina, que vai acontecer naquele dia, diz a palavra, que o Pai arrebata a sua igreja. Não é para ela viver 1000 anos como vocês estão esperando, é para que ela seja guardada da destruição, conforme diz Romanos, e seremos por ele salvos da ira, tá? Existe um dia de ira para o mundo, tá? Porque o primeiro dia do Senhor foi terrível, foi pagar pelos nossos pecados, mas o dia glorioso do Senhor trará ira, fogo e indignação contra os seus adversários. Então, Pai não vai deixar nenhum cristão aqui não. Não, mas arrebatamento porque Deus vai dar uma chance. A salvação não é por chance, meus amados. A salvação é por eleição. A salvação foi por escolha soberana de Deus antes da fundação do mundo. É porque muitos pregadores não dão ênfase às pregações do apóstolo São Paulo. Quem mais falou de eleição, de escolha, de salvação e até mesmo predestinação, propósito de Deus, o apóstolo São Paulo. Em suas 14 epístolas, Paulo fala de assuntos que até mesmo o apóstolo tinha dificuldade de entender. Imagine, no dia de hoje, nesta confusão toda, que estão aí tentando de alguma forma falar acerca de coisas que não foram ditas pelo Senhor nem pelos apóstolos. Pelo contrário, isto são contradições, isto são perversão do Evangelho. Esta é a palavra. Então, em Efésios 2:20 diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ok? Sendo edificados sobre os fundamentos dos apóstolos. Como é que alguém, na época de hoje, né, para mim não é estranho, porque Cristo e os apóstolos a profetizou que muitos iriam vir nas suas vaidades, né, sabe, na sua soberba, né, porque a palavra de Deus diz, o próprio Cristo diz que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, Paulo chega a dizer que ele era o menor. O que quer dizer o menor? A palavra diz que aquele que se humilhar será exaltado. Deus nos deu, Filipenses 3:21, Deus nos deu um corpo de humilhação. Por quê?
é a única plataforma que exalta o cristão, é a humilhação. Diz a palavra, aquele que se humilhar será exaltado. Então, nós temos aqui também Judas, né? Judas fala também a respeito deste conselho maravilhoso, a respeito dos apóstolos e dos ensinamentos a eles confiados com Cristo, diz assim a palavra. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito com letra maiúscula, tá? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito com letra grande, Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que é que Judas aqui está dizendo? A mesma coisa que nós lemos lá em Hebreus capítulo 13, que apresentando, eles são os guias da igreja. Se alguém vier com a doutrina que distorce ou que tira algum mérito deles, né? A pessoa chega a dizer que Paulo era, vamos dizer assim, machista, porque não queria mulher pastora. Não, vá ler as escrituras e ver por que Paulo chega a falar aquilo baseado na Bíblia, né? Nem lógica não, nem cultura, como vocês vão buscar a lógica humana e as culturas. A Bíblia não deve nada à cultura. A Bíblia é a palavra que criou todas as coisas e ela mesma sustenta todas as coisas. Então, não é verdade que nós temos que obedecer certos, porque corre o risco, a palavra diz aqui no versículo 19, de Judas, que são estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Não tem. Que não tem o Espírito com letra grande, não tem o Espírito de Deus. E de onde vem esses ensinos? Seja escatologia, seja tudo que perturbe a igreja. De onde vem? De onde vem? Vem de 1 de Timóteo, capítulo 4, diz assim a palavra, né? Quando Paulo, o apóstolo, aquele que manda a gente imitar ele como ele imitava a Cristo. Diz assim a palavra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: e o Espírito com letra grande, é o Espírito Santo que está falando, não é coisa da mente que muitos poderiam chegar e dar uma melhoradinha hoje com esses estudos teológicos separados da verdade, que está mais enraizado, mais em comunhão com o engano do que com a sabedoria predestinada que foi dada a Paulo, como disse o apóstolo São Pedro, ok? Então, diga aqui, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores, ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. Espíritos enganadores, ensinos de demônios. Não estou dizendo que todo pastor ou líderes, aí tem homens de Deus que tem o Espírito Santo, mas infelizmente estão no engano, estão no erro, porque chegaram ao ponto de estabelecer uma dificuldade para a igreja através de estudos, uma linguagem difícil, eu posso dizer uma linguagem jurídica, uma linguagem de difícil compreensão, que precisa muito estudo, irmão, precisa muito intelectos para poder entender o que eles estão dizendo ou pregando. E não adianta usar o grego diz isso, no hebraico, no original. Não quero saber do hebraico, do grego, nem do original. Eu quero saber da revelação do Senhor. Que a palavra de Deus diz que o evangelho é simples. É simples, é simples. O que foi que Jesus disse? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados,
eu vos aliviarei. Diz-te, aprenda de mim, porque eu sou manso de coração, porque o meu jugo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E Paulo explica ainda melhor esta palavra, diz aqui em 2 Coríntios, aleluias. A simplicidade, a palavra fala aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, né? Diga aqui Paulo, 11, 2 de 2 Coríntios. Porque zelo por vós, com o zelo de Deus. Mais uma palavra, meu irmão, para a gente não tirar da nossa mente com facilidade os ensinos da verdade para ser substituído por pós-modernismo, por um evangelho novo. São coisas novas. Ah, mas não vamos na Bíblia, vocês estão distorcendo a Bíblia. O próprio Pedro diz que existiria nesses tempos também os que iriam se aprofundarem na Bíblia. Não se esqueça que Satanás tentou Jesus no deserto com a palavra. Então, o espírito enganador diz a palavra, lá nós lemos de coisa, o que é que ele faz? Então, doutrinas de demônios e estão enganadores, espíritos enganadores, diz a palavra. Então, olha aqui o que é que disse Paulo, né? Porque zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo, mas receio que, assim como a serpente, sabe que a serpente representa quem? O diabo. A serpente, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se a parte das simplicidades e pureza devidas a Cristo. Que na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, lembra, os apóstolos são os guias, que não temos pregado, diz aqui, que não temos pregado, e se alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceita espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boamente tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feitos conhecer isto. Ok? Então aqui é que a palavra de Deus te mostrou. O evangelho é simples, o que Jesus falou. Então diz que na verdade, vindo alguém que pregue outro Jesus, né? Pregue um outro evangelho diferente, né? Recebeste aqui um espírito diferente. Porque só diz que o Espírito Santo, o espírito lá de letra maiúscula de Judas, a palavra mostra ali. Há pessoas recebendo outros espíritos, outros Jesus e outro evangelho. E este evangelho, ele se manifesta de forma oportuna, de acordo com o que o homem quer, não o que o homem precisa. Mas não é verdade, aqui a 2 Timóteo, vamos para 2 Timóteo, para você ver onde é que ele atua, onde é que ele tem força, diz a palavra. É como a lei, quem é a força da lei? É o pecado. Então, qual é a força do engano? É a cobiça. Diz aqui a palavra, em 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, a palavra diz assim, em capítulo 3 de 2 Timóteo, que diz assim, versículo 6, pois entre estes pregadores, estes mestres, estes doutores, aqui ó, diz a palavra, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, ok? Cativa ou não cativa? Cativa, diz a palavra, mulherinhas sobrecarregadas
de pecado, entram em casas, conseguem cativar casas inteiras, diz a palavra, com as suas doutrinas de engano, entre estes, disse Paulo. Lembre-se aqui, capítulo 3, depois vamos falar sobre isso, de 2 de Timóteo, aqui é a marca da besta. A marca da besta também não é 66, como muito queria que fosse. Apocalipse deixa bem claro, é número de homem. Então, aqui você tem, então, 3 vezes 6, que dá o quê? 18 palavras destinadas ao homem mau, ok? Então, que a palavra, nós vimos que entre estes se encontra os que conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas. Por que eles primeiro têm sucesso sexual? Lembra que no Jardim do Éden a serpente teve sucesso com Eva, não teve com Adão. E Eva seduziu e Adão comeu. Então, hoje a gente vê realmente o diabo, ele é astuto, ele percebe que há um poder sedutor na mulher. Então, uma vez que ele consegue cativar a mulher tem o poder sedutor de enganar o marido e aí cativar toda a carga. É isso que a palavra de Deus. Vocês podem ver que os falsos mestres do gnosticismo, os adversários dos apóstolos, tinham mais sucesso com mulheres do que com homens. Também nos dias de hoje não pode ser diferente, porque a mulher tem um poder sedutor. E aí eles conseguem entrar em cargas sorrateiramente cativa mulheres sobrecarregadas. Então, nós estamos aqui para alertar o povo de Deus a não dar crédito, né, a qualquer espírito, que nós vimos aqui, que há nos dias de hoje o engano, e muitos estão pregando um evangelho estranho, um evangelho que nada tem a ver com Cristo, nem com o apóstolo, com toda a parafernália que a Bíblia chamou de artimanha. Quero terminar com Efésios capítulo 4, né? Efésios capítulo 4, diz a palavra, quando Deus constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. É outro tema, né, que muitos têm deturpado aí, que não há apóstolo no dia de hoje. Olha para minha mão. A minha mão. Apóstolo está para cima. Apóstolo, profeta, evangelista, que somos todos nós, pastores e mestres. Ok? Tira o apóstolo e resta o quê? Pastor, profeta, pastor, evangelista e mestre. Tem apóstolo. Então deveria também tirar o profeta, o pastor, o evangelista e o mestre. Deveria tirar. Porque a palavra de Deus diz, tanto aqui em Efésios quanto em 1 Coríntios, que na igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, haverá sim apóstolos. Só que apóstolos com letra minúscula, submetidos aos dias, conforme nós lemos no princípio lá de Hebreus, né? Nós temos como guia Cristo, a cabeça, e o seu apóstolo que recebeu dele a autoridade para lançar os fundamentos. Ok? Então, em Efésios diz assim a palavra de Deus no capítulo 4, né? 4 de Éfesos, o que está acontecendo hoje com esses ensinamentos? Vamos lá? Diz assim a palavra, a audiência de apóstolos, hein? Por isso que eles estão aí, de vez em quando, querendo de alguma forma não dar crédito, ou levar as pessoas a não dar crédito aos apóstolos, tentando corrigir algumas coisas que eles não entendem, por ignorância espiritual. Okay? Então diz assim a palavra, capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levado ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Ok? Foi o que nós vimos lá. Não vos envolveis com doutrinas várias e estranhas. Judas disse, guarde-se nas palavras dos apóstolos. E nós vimos aqui o que está se passando no tempo de hoje, ainda que eles não admitam, mas a Bíblia é verdadeira. Está escrito, eu creio, se alguns deles não creem, isso não vai desfazer a fidelidade de Deus, porque seja Deus verdadeiro e mentiroso todo lado. Então, estamos vivendo esse tempo de engano,
E nós vamos dar aí continuidade. Eu tive que abrir este parênteses aqui para falar um pouco do que está acontecendo com os ensinos, para que nós possamos ter de Deus um perfeito e profundo entendimento com respeito à escatologia e com respeito ao arrebatamento da igreja e com a segunda vinda de Cristo, como se dará. Como está escrito, como ele mesmo e os seus apóstolos ensinou, e não precisa que ninguém venha tentar com seus estudos escatológicos, teológicos, sabe, com essas coisas complicadas e até mesmo querendo responder assuntos que já estão respondidos pela Bíblia, porque eles querem distorcer e mudar, até mesmo afirmando que os apóstolos, guia da igreja, não tinham o conhecimento que eles têm hoje. Misericórdia. Então, quanto ao mais, continue aí orando pela minha vida, para que Deus continue usando a mim e a você, com esta ousadia, dando entendimento espiritual para que possamos, segundo Deus, manifestar esta palavra na autoridade do que ela é, velada pelo próprio Deus para que ela se cumpra. Saiu da boca dele e não voltará para ele vazia. E a própria escatologia diz: passe o céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Assim nós cremos e assim nós falamos, porque nós temos o mesmo Espírito com letra grande, o mesmo Espírito que estava em Paulo, em Pedro, nos apóstolos, está em nós. Por isso nós falamos, nós cremos e nós falamos. Cremos em Cristo, conforme diz a Escritura, que Ele continue a nos conduzir e a nos dar sabedoria, para que nós possamos, com ousadia e intrepidez, abrirmos as nossas bocas e combater o bom combate, pois estamos numa luta chamada Reforma Protestante. A reforma agora é no meio protestante, ok? Creia e continue orando. Deus é fiel, graça e paz.